Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Estou aqui novamente para a gente dar continuidade e hoje nós vamos começar o segundo bimestre, tudo bem? Dando continuidade do tema que nós paramos na semana passada, que foi a chegada da família real no Brasil, e encerramos com Dom João voltando para Portugal, deixando Dom Pedro aqui, tudo bem? Então, para iniciar o nosso segundo bimestre, vou pedir para vocês também acompanhar na apostila, caso queiram. Caso ache necessário, eu acho que seria necessário. Tudo bem? Então, preparados? Bora lá, então. Vamos falar, então, do primeiro reinado, ou seja, o primeiro império brasileiro desde que ele foi transformado em independente, um país independente, tudo bem? E o que nós veremos neste capítulo, referente às 3 aulas semanais? Veremos então a regência de Dom Pedro de Alcântara, o Brasil se tornando independente, nós veremos a parte de política e sociedade do Brasil e também veremos a Constituição de 1824. Tudo bem? Então, vamos começar falando um pouquinho da regência de Dom Pedro no processo de independência do país, tudo bem? Para a gente recordar, então, nós falamos na última aula, o Dom João VI, pai de Dom Pedro, ele vai voltar para Portugal no ano de 1821, tudo bem? Dá para enxergar aí, espero, né? Se não, de qualquer maneira, a professora vai colocar para vocês, tudo bem? Mas como ele foi, ele não queria perder, então, a tradição dos Braganças, que era a família dele. Então, para não perder a tradição, o que ele foi? Ele deixou o filho dele mais velho aqui no Brasil para se tornar um príncipe regente. Com 22 anos, ele já deixou a responsabilidade de um país em suas mãos, tudo bem? Só que mesmo com o Dom João voltando para Portugal, não foi o suficiente para acalmar a corte. Por quê, professora? Lembra que nós falamos lá na aula anterior, falamos sobre como a corte não estava aceitando Dom João trazer o Brasil, fazer o Brasil deixar de ser colônia, por exemplo, e houve revoltas lá, como a revolta do Porto. Foi mais ou menos assim que eu falei, não foi? Então, mesmo com Dom João retornando para Portugal, a corte não ficava quieto, não foi o suficiente. Por quê? Ainda tinha gente que queria fazer o Brasil ser colônia novamente, tudo bem? E tinha gente discutindo para fazer que o Brasil voltasse a ser o Reino de Portugal, ou seja, não o Reino Unido de Portugal, ele como um país deixando de ser colônia, mas sim voltando a ser a colônia, tudo bem? E aí, gente, olha como é que funcionava então, enquanto isso aqui. Acabamos de falar de Portugal, como que estava lá. O povo não estava contente por ter perdido o Brasil de colônia, tudo bem? Mas o Brasil ainda pertencia a Portugal. Não se esqueçam, Reino Unido de Portugal. E aí, olha como que era aqui a situação no Brasil. Os portugueses que estavam aqui, eles desejavam que continuasse como Reino Unido, porque eles teriam liberdade de comércio. A partir do momento que o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, ele tem direito de ter rotas comerciais com outros países, tá? Lembra que quando colônia, não, somente Portugal e acabou. Outros desejavam manter privilégios econômicos da antiga colônia, então estavam divididos aqui no Brasil. Tinha gente que queria colônia, tinha gente que não queria, tudo bem? Durante a regência de Dom Pedro de Alcântara, foram nomeados interventores e juízes com o objetivo de centralizar a administração em Portugal e diminuir o poder do regente. Então, quando Dom Pedro ele se torna aqui
um regente e ele vai nomear novos ministros, novas pessoas para trabalhar com ele, alguns gostariam que tivesse um poder, digamos, parlamentar, que outras pessoas pudessem decidir junto com Dom Pedro e não ele. Então, queria diminuir o poder dele, tudo bem? Falei da outra aula, falei sobre a novela que está passando atualmente na Rede Globo. Se vocês acompanhar, vocês vão conseguir entender um pouquinho qual é esse processo, tudo bem? Em especial a aula de hoje, que vai falar do primeiro reinado dele. E eu acho que está para acontecer isso daí. Bom, continuando. A corte exigia o retorno do príncipe. Então, eles queriam que Pedro voltasse para Portugal. Grandes comerciantes, proprietários rurais, burocratas e profissionais autônomos em São Paulo e no Rio de Janeiro se organizaram sob a liderança de um cara chamado José Bonifácio de Andrada, e eles fizeram um abaixo-assinado que pretendia permanecer o príncipe regente aqui no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos juntar aí Rio de Janeiro e São Paulo inteiro e não vamos deixar Dom Pedro voltar para Portugal. Mas, professora, por que eles não queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal? Não era melhor para a gente? Aguarde que vocês já vão ver, tá? O mesmo Bonifácio, mais tarde, então, Bonifácio vira o conselheiro do príncipe e da dona Leopoldina. Olha que lindo. Eu tô ajudando o príncipe, eu ajudei um monte de gente. Eu acho que eu mereço ter uma amizadezinha mais próxima do príncipe, não é verdade? Bem assim que ele pensou e ele conseguiu. Ele se tornou o conselheiro do Dom Pedro e da esposa Leopoldina. Ele ficou um pouquinho mais próximo da Leopoldina, porque o príncipe vivia saindo, vivia viajando, por ser mulherengo, entre outras coisas também. O Bonifácio se aproximou bem da Leopoldina, mas não pense besteira não. Pelo menos nos livros não aconteceu nada entre os dois. A princesa foi muito fiel ao príncipe, que não foi. Bom, acatando o pedido do abaixo-assinado e aumentando ainda as tensões entre Brasil e Portugal, então Dom Pedro foi lá e optou por permanecer aqui no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, data conhecida como Dia do Fico. Professora, peraí, a senhora falou um pouquinho da semana passada, o Dia do Fico? Sim. Dom Pedro, ele vai dizer, se é pelo bem de todos, diga ao povo que eu fico. E ele vai ficar mesmo, ele não vai deixar. Isso passou recentemente, tá? Na novela. Então, ele foi lá, gritou e disse ao povo que não ia sair mais do Brasil. Se o povo brasileiro queria que ele mantivesse, ele ia manter. E então a gente vai começar o processo da independência do Brasil. A corte, quando soube de tudo isso, ela exigiu uma nova Constituição Liberal portuguesa, mas que também fosse aplicada no Brasil. Mas os deputados aqui no Brasil não concordavam. Peraí, nós estamos aqui, nós não somos colônias. Não é justo que eles criem uma nova Constituição lá em Portugal e aqui a gente tem que seguir como eles. Eles não concordavam, né? E aí, mais ou menos em junho de 1822, depois aí de alguns meses que Dom Pedro falou que ficaria, o príncipe permitiu uma convocação de uma Assembleia Constituinte aqui no Brasil. Ele chamou o povo e falou, vem, vamos resolver isso daqui, vamos criar uma nova Constituinte brasileira longe de Portugal. A corte foi olhando isso e achou que Dom Pedro estava desobedecendo Portugal, né? E foi respondido como uma tentativa de dissolução do Reino Unido de Portugal. Quando a corte soube daquilo, fez de tudo para que Brasil deixasse de ser Reino Unido de Portugal e voltasse a ser colônia. Sim, eles não achavam justo ter uma constituição diferente deles, tá?
Brasil e Algarves, e com envios de tropas portuguesas para a América. Então, Portugal mandou seus soldados para cá para hoje eu tô que tô, hein? Confrontar com a América, tudo bem? Em especial com os brasileiros. Mas aí, lá no dia 7 de setembro, conhece essa data? No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, aqui no nosso estado de São Paulo, Dom Pedro, ouvindo os conselhos do Bonifácio e da sua esposa Leopoldina, ele teve então a sua última decisão como príncipe regente. Dom Pedro, ele proclamou o rompimento entre Portugal e o Brasil, ou seja, ele tornou o país independente de Portugal. Ele tornando o país assim, ele tornaria também Dom Pedro I. Ele então foi o primeiro imperador do nosso país, Brasil, e ele manteve-se no poder de 1822 a 1831. Tudo bem? Bom, como foi então esse processo do Brasil independente? Muita coisa foi acontecendo. Depois da independência, o Brasil começa a ter uma diferenciada autonomia política, diferente de outros países da América, que também estavam conquistando a independência. Os confrontos armados entre portugueses e brasileiros, as guerras pela independência, não foram tão longos e sangrentos como ocorridos em guerras pelas independências que estavam acontecendo na América Espanhola, tudo bem? O regime monárquico foi mantido como forma de governo no Brasil, enquanto a república foi um regime adotado pela maioria dos países americanos. Então, voltando aqui no Brasil, mais ou menos aí em 1889, que o Brasil tornaria-se república. Então, de 1822, desde a proclamação da independência do país, ele continuaria sendo diferente dos outros. Os outros países aqui na América estavam se tornando independentes, mas já estavam ganhando a república. Aqui no Brasil não. Ele se tornou independente, mas a forma de governar continuaria o mesmo, ou seja, Dom Pedro continuaria como um governante de impérios, tudo bem? Então, esse primeiro governante do Brasil era estrangeiro, afinal, Dom Pedro I era português. Ele morou aqui no Brasil, ele veio para cá com a família real, porém ele não era brasileiro, ele nasceu em Portugal. Mesmo após a independência de Dom Pedro I, se envolvia constantemente na política daquele país, apesar de ter abdicado seus direitos sobre a coroa portuguesa. Mesmo que Dom Pedro ele tenha se desligado de Portugal, ele ainda usava as políticas portuguesas, ele ainda acabava envolvendo algumas políticas portuguesas para o país, certo? Aí a gente vai recordar um pouquinho então aqui. Quando Dom João ele voltou para Portugal, ele deixou os cofres vazios. É isso mesmo. Dom João deixou os cofres brasileiros vazios. Como, professora? Assim, simplesmente vou levar tudo. Foi no banco, sacou tudo. Tudo bem? Então, assim que Dom Pedro assumiu, ele encontrou diversos problemas financeiros. Eu tornei o país independente e eu peguei um problema, eu peguei um grande BO nas costas, porque este BO que Dom Pedro teve foi as dívidas. O crescimento de movimentos abolicionistas aumentava, mas sem perspectiva concreta do fim da escravidão.
Ou seja, mais uma coisa. O povo sentiu que Dom Pedro era um cara mais maleável e começou a se movimentar para que agora que o país estava independente pudesse acabar com a escravidão. Mas não era tudo a mil maravilhas. Apesar de Dom Pedro dizer que era a favor do final da escravidão, do abolicionismo, ele não cumpriu com a palavra por conta de outras questões políticas, principalmente de quem tinha dinheiro, tudo bem? Então, mesmo com os movimentos de tentar acabar, abolir a escravidão, ninguém tinha a perspectiva concreta de que realmente acabaria, tudo bem? Haviam políticos, fazendeiros e outros poderosos que criaram as próprias leis da informalidade. Então, o Brasil era muito grande. Vocês conseguem imaginar um país que não tinha um computador, um celular? Não tínhamos nem sequer um telefone fixo? Não era uma forma de comunicação, além das cartas. A única forma de se comunicar era através das cartas. Um país deste tamanho, mesmo que Dom Pedro tenha assumido e dito que o país se tornou independente, não era bem assim, porque ele não estava totalmente independente. Tinha muitas outras dívidas, e quando chegou um pouco mais distante, com outras pessoas do Brasil, como os fazendeiros ouviram, os outros poderosos, eles não concordavam muito e eles criaram umas leis próprias deles. Leis essas que a gente chama de informal, porque não passou por Portugal. Desculpa, não passou por Dom Pedro, tudo bem? E então, apesar de ter sido declarada a separação política entre Brasil e Portugal, o novo país ainda não podia ser considerado uma nação soberana, porque ainda não havia reconhecimento nem interno e muito menos externo sobre a independência do país. Então, para o país se tornar totalmente independente, não bastava só Dom Pedro gritar independência, o país agora está deslocado de Portugal. Não adianta, o povo tem que reconhecer tudo isso, não é verdade? E aí, então, ficou dessa maneira. Não teve a independência do Brasil naquele momento. Foi independente, mas para quem estava próximo. Ainda não tinha corrido os boatos fora do Brasil e nem dentro do Brasil também. Olha como que é a participação popular nesse caso, então. Os mais desfavorecidos, que era a camada mais pobre, eles não tiveram a participação da proclamação da independência. É o que eu acabei de dizer. Na hora que ele torna o país independente, ele não tem muita gente, como a gente vê alguns livros de história, como a gente vê algumas pinturas, como se tivesse lotado de pessoas lá nas margens do rio Ipiranga. Não foi bem assim, tá bom? Então, não tinha pobre, a camada pobre não estava ali do lado na hora que ele gritou a independência do país, tá? Essa população só soube da independência semanas depois do dia 7 de setembro, porque quando o Dom Pedro marcou a aclamação da independência dele, para coroar como imperador, tudo, ele mandou chamar a população pobre para ver que ele era o novo imperador do Brasil. E isso só aconteceu no dia 12 de outubro. Então, foi mais de um mês, pouco mais aí de 4 semanas, tudo bem? E aí, então, neste dia, todas as camadas sociais participaram para, de fato, consolidar a separação de Portugal e Brasil. Aí, assim, então a estratégia do Dom Pedro, vamos chamar todo mundo que puder para eles confirmarem de que o Brasil se tornara independente. Ah, peraí, professor, então veio gente de longe? Mais ou menos. Pouco longe, mas vamos dizer que tudo aqui mais próximo de São Paulo e não chegando ao Nordeste. Aquilo foi chegando aos poucos, tá bom? Vários lugares do país começaram a saber. Houve da população a consolidação da independência, como conta o historiador José Murilo de Carvalho. E olha como ele vai dizer. O papel do povo na independência brasileira, se não foi de simples espectador,
também não foi decisivo, nem tão importante como na América do Norte ou mesmo na América Espanhola. Sua presença foi maior nas cidades costeiras, no interior foi quase nula. Nas capitais provinciais mais distantes, a notícia da independência só chegou uns 3 meses depois, no interior do país. Demorou ainda muito mais. Por isso, se não se pode dizer que a independência se fez à revelia do povo, também não seria correto afirmar que ela foi fruto de uma luta popular de liberdade. Então, assim, ele meio que quer dizer que o povo não tanto lutou por essa independência, naquele exato momento o povo gostaria da independência, mas não estavam prontos porque eles não souberam, só ficaram sabendo alguns lugares, por exemplo, 3 meses depois. Isso será que era legal? Hoje nós temos uma notícia da pandemia, em segundos o Brasil inteiro ou talvez o mundo inteiro saiba, porque se publicou rapidamente, é espalhado em segundos para qualquer computador, qualquer rede no mundo inteiro que consegue saber da notícia, tá? Então, gente, com esse processo de independência, vai acontecer, então, os que concordam e os que não concordam. Então, vai ter uma luta interna. Por quê? Olha como é que vai funcionar essa luta interna. Tem alguns brasileiros que estavam com medo de perder os negócios com Portugal e eles não concordavam com a independência. Tinha outros que era leal a Dom João. Então, isso eles achavam que Dom Pedro estava traindo o próprio pai. E ainda também tinham aqueles que precisavam do comércio de Portugal. Por isso que eles eram contra a independência do Brasil. Então, essas pessoas se organizaram e eles resistiram à independência unindo com as tropas portuguesas. Então, aqui dentro do próprio Brasil, eles se uniram com as tropas de Portugal para dar de frente e confrontar com Dom Pedro e quem tivesse do lado dele. Com a independência, como era alguma coisa nova, ainda era recente, o Brasil ainda não tinha soldados que poderiam lutar contra o exército português, tudo bem? Mas tinha muitos civis, né? Muitos civis brasileiros, muitos libertos e muitos escravos que começaram a se voluntariar para defender Dom Pedro I. Alguns também foram forçados, vale a pena ressaltar que alguns foram forçados, tudo bem? Mas juntando escravos, os libertos e os civis, essas 3 camadas sociais vão entrar em confronto contra as tropas brasileiras, certo? Com o interesse de renovar as relações comerciais com o Brasil, a Inglaterra foi lá e apoiou Dom Pedro I com empréstimos, porque uma guerra vai precisar de dinheiro, e também com uma parte da marinha. Os ingleses muito espertos. Opa, é melhor a gente apoiar o Brasil, porque eles dão bom comércio, rota comercial pra gente, deixa nós entrarmos nos portos do país. Então vamos apoiar. Brasil, fala Dom Pedro, beleza aí, mano? Tô mandando aí pra você um dinheirinho emprestado, beleza? Pra você conseguir vencer aí esta guerra. E ainda tô ajudando vocês aí com umas tropas da marinha para ajudar nos conflitos contra Portugal, beleza? Firmeza? Se liga aí, mano. O dinheiro eu tô emprestando, eu vou cobrar com juros. Boa sorte, beijo, me liga. Era tipo assim o interesse da Inglaterra. Bom, assim como com muito esforço, os revoltosos foram derrotados. Então, todos aqueles que estavam dentro do Brasil, que estavam lutando contra o país, eles foram simplesmente derrotados com a ajuda da Inglaterra e com esses brasileiros que
se voluntariaram para ir contra o país, contra Portugal, tá bom? O Brasil manteve, então, como independente, tudo bem? Só que aí, mais ou menos 3.000 pessoas acabaram morrendo neste conflito, tá? E o Brasil, para variar, aumentou as suas dívidas devido ao gasto com a repressão das revoltas, né? Isso levou, vale ressaltar, que não vou falar aqui, não está aqui, mas assim, vale ressaltar que essas revoltas, esses conflitos que Dom Pedro I fez, apesar dele ter ajuda da Inglaterra, apesar dele ter ajuda de outros brasileiros, tinha o apoio de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apesar de tudo isso, para outras pessoas dentro do Brasil, como ele teve confronto, foi considerado um autoritário, um governo absolutista. Tudo bem? Aí, meus queridos, o Brasil precisava ter a independência reconhecida também fora do país, não apenas aqui dentro, tudo bem? Então, toda a comunidade internacional precisava reconhecer que o Brasil era independente. Aí entra um país aqui na América do Norte chamado Estados Unidos, que há pouco tempo tinha se tornado independente. Eles tinham interesse em aumentar as rotas comerciais. E não só com o Brasil, mas como qualquer país do continente americano. E aí ele foi lá e chegou no Brasil e disse: eu reconheço que vocês são independentes, tá certo, tem que ser independente mesmo. Eu tenho isso vendendo aqui, ó, que você vai dar um dinheiro, traz aqui, ó, traz nossos produtos, vamos vender, tá bom? Mas vocês são independentes, é isso aí, meu. Dessa maneira, tipo assim, muito legal, e aí eu conheço vocês como independentes, mas assim, né? Me apoia aí dentro também, beleza? Tipo assim, tudo bem? O interesse deles era, então, mover essas rotas comerciais através de uma doutrina chamada Monroe. Monroe foi um cara aí que vocês vão olhar na apostila e vão pesquisar um pouquinho sobre o que ele fez, tudo bem? Bom, depois de muitas reuniões entre portugueses e brasileiros, com a mediação dos ingleses que ficavam ali ajudando, Portugal finalmente reconheceu que o Brasil tornara independente, tá bom? Porém, esse reconhecimento que o Portugal deu foi adquirindo mediante, né? Falando assim, eu vou reconhecer que vocês, tá bom, vocês viraram um país independente. Eu reconheço que o Brasil virou independente. Mas antes, por favor, me dá aí 2 milhões de libras esterlinas. Como assim, prof? Ele reconhece ou ele comprou o Brasil? É mais ou menos isso. Ele comprou. Porque ele só reconheceu que o Brasil que se deslocou dele se recebesse. Então, o Brasil foi mais ou menos comprado. Só que para o Brasil conseguir, então, esse título de imperador honorário do Brasil, que o rei João daria para o filho, só foi pagando com dinheiro de empréstimo novamente. E, de novo, quem é que o Brasil vai correr atrás para pedir emprestado dinheiro? Pois é, lá vai eles de novo buscar os ingleses. Pelo amor de Deus, empresta dinheiro aí que agora pra gente ficar independente, você não tá apoiando a gente? Beleza, então, mano, ajuda aí, cara, porque meu pai, Dom Pedro falando, hein? Meu pai tá me cobrando dinheiro, ele quer me vender o Brasil. E aí, pro povo quer, já que o povo quer, para tornar meu país independente, eu ser imperador, eu tenho que fazer isso daí, mano, é o jeito. Me presta mais um pouquinho de dinheiro? E assim, Dom Pedro foi lá e fez mais um trato com a Inglaterra, porque eles só emprestariam o dinheiro, só emprestariam mais dinheiro se Dom Pedro renovasse os tratados comerciais e concedesse as vantagens comerciais aos ingleses. Porque quando os ingleses fizeram um trato, foi na época do Dom João ainda, em 1810, e em 1829 acabaria este contrato.
Então, porque o contrato foi durante 19 anos. Então, como já faltava pouco tempo aí, uns pouco mais de 5 anos, os ingleses espertos falaram: Dom Pedro, a gente vai te prestar todo o dinheiro que você precisar, mas vamos lá, mano. Deixa a gente continuar tendo vantagem do comércio aí no seu país. Pois é, gente, foi mais ou menos os ingleses espertos o que eles fizeram, tá? Eles diminuíram a taxa de importação das mercadorias inglesas. Ficou mais barato ainda para os ingleses continuar importando, ou melhor, exportando da Inglaterra para o Brasil e nós recebendo a importação de lá para cá, tá bom? Esses acordos beneficiavam consideravelmente a Inglaterra. É lógico que seria a Inglaterra, certo? Que ao mesmo tempo desencorajavam o desenvolvimento da indústria brasileira. Os caras eram tão espertos, meus queridos, que se eles têm apoio de Dom Pedro para rotas comerciais, eles vão tentar trazer de tudo para que aqui no Brasil não desenvolvesse, por exemplo, uma indústria. É melhor eles sempre comprar da gente do que eles mesmos fabricar, senão a gente vai perder um bom cliente. Inglaterra bem esperto, né? Pois é, e ficou assim, com mais empréstimos, certo? Aí Dom Pedro resolveu dar as leis para o país, já que agora o país estava totalmente descolado de Portugal. Ele foi lá e fez a Assembleia Constituinte. O que seria essa Assembleia? Vamos dar continuidade. Não bastava apenas tornar o país independente. A gente precisava criar as leis, a forma do sistema educacional do país, o exército, porque o país não tinha, entre outras milhares de coisas que teriam, tudo bem? Dom Pedro, então, vai convocar uma Assembleia Constituinte, mas ele deixava claro, apesar de ter uma Assembleia Constituinte, ele só vai aprovar as leis se fosse do interesse dele, tudo bem? Essa Constituinte, meu povo, durou 8 meses, pois os constituintes, aqueles que estavam lá para decidir, estavam totalmente divididos o que faria com o país, quanto ao rumo deste país. Então, metade estava de um lado querendo uma coisa, metade do outro, certo? Olha como é que eles faziam. Alguns defendiam o fortalecimento do poder dos deputados e a autonomia das províncias imperiais, ou seja, cada província teria autonomia de criar uma lei do jeito que quisesse e que os deputados tivessem mais poder do que um rei, tudo bem? Esse povo aí que defendia disso era um grupo que se chamava Partido Brasileiro, tá? O outro apoiava o poder do Dom Pedro sobre todos os outros poderes do Estado. Esses daí eram de outro partido que se chamava Partido Português. A este grupo pertencia o José Bonifácio e o seu irmão Antônio Carlos de Andrada. Então, José Bonifácio estava do lado do Dom Pedro. Esse daqui é o José Bonifácio. Beleza? Apesar das divergências, as constituintes conseguiram elaborar um projeto constitucional e apresentaram ao imperador. No entanto, especialmente, 2 pontos desagradaram Dom Pedro. O primeiro, proibiram que o imperador, ou seja, proibiram que ele, Dom Pedro, ele dissolvesse a Assembleia, a Câmara dos Deputados e Senados. Ele não queria que o povo que escolhesse quem seria aí deputado ou senador. Ele queria escolher, porque se ele não escolhe, ele diminui o poder como monarca. A outra coisa que ele não gostou, que foi a proibição de estrangeiros que ocuparem cargos de senador e deputados, o que impedia a candidatura de portugueses aliados ao imperador. Então ele não queria, ele tinha amigos portugueses que ele gostaria que se tornassem deputados e senadores. E aí a Assembleia, os constituintes, eles queriam que proibisse esses estrangeiros, qualquer pessoa que não fosse brasileira, para se candidatar para estes cargos, tudo bem? E aí
como ele já tinha deixado claro que ele só aprovaria se fosse do jeito que ele queria. Ele foi lá e não aprovou esse documento. Óbvio que ele não queria, ele não ia aprovar. Ele dissolveu a Assembleia, prendeu e expulsou do país vários deputados, inclusive José Bonifácio e seu irmão. Além disso, ele reuniu alguns conselheiros com o objetivo de elaborar uma nova Constituição. Então, gente, voltando neste caso, desta maneira, do jeito que ele não aceitou que o povo falasse que ele que queria escolher, ele foi visto de novo um pouquinho por uma galerinha como um autoritário, e principalmente por mandar outras pessoas para fora do país. Tudo bem? É um pouco autoritário. Mas mesmo assim, ele foi lá com os conselheiros amigos dele, ele foi lá e fez uma nova Constituição no ano de 1824. Tudo bem? Esta Constituição foi no mês de março, especificamente no dia 25 de março, e a primeira Constituição do Brasil, então, foi ortogada. De acordo com este novo documento que Dom Pedro fez, seus descendentes deveriam obedecer ao texto constitucional, enquanto as demais leis seriam elaboradas por deputados e senadores pelos cidadãos brasileiros. Foi determinada, então, uma monarquia constitucional hereditária, que seria o quê? O poder do rei, ele seria um rei, mas teria uma constituição que decidiria algumas leis também junto, só que poder de monarca somente seria ele ou os sucessores deles, os filhos ou alguém da família, caso ele não tivesse filhos, tá? Então, funcionaria desta maneira. Os eleitores, eles votavam em eleitores da província e esses eleitores da província votavam em deputados, senadores e membros do conselho. Tudo bem? Então, qualquer pessoa comum que seja nós, por exemplo, nós não teríamos direito de votar aqui embaixo, porque a gente teria que eleger uma pessoa que essa pessoa elegeria outras. Não tinha acesso direto, tudo bem? E aí seria realizada as eleições indiretas para deputados, senadores, membros do Conselho Gerais, províncias, parlamento provincial, conforme neste esquema que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Bom, é importante destacar que não era todo mundo era considerado cidadão para ser eleitor, como vimos no slide anterior, tudo bem? Nessas eleições diretas para assembleias, eram apenas assembleias paroquiais que elegiam eleitores da província, tá? Não podia votar cidadãos menores que 25 anos, pessoas escravas, monges, mulheres também não podiam votar. E qualquer pessoa que tivesse uma renda anual menor que 100 mil réis. Ou seja, era rico só que poderia participar das eleições, tá, gente? Tornar candidato, então, candidato a um cargo político era a coisa mais difícil ainda, tá bom? Era a coisa mais difícil do mundo, porque exigia, além de tudo isso daí, uma renda muito maior. Ou seja, fazendeiros para cima, tudo bem? Prisioneiros, degradados, pessoas com deficiência física ou mental também não era considerado cidadão, não poderiam votar. Bem parecido com o que a gente vê aí na história lá desde o 6º ano, certo? E aí, então, o país foi dividido em 4 poderes. O país poderia ter, então, 4 poderes para funcionar. O primeiro, o executivo, era exercido pelo imperador e os ministros do Estado, tinha como função administrar o país e organizar as ações militares. O poder legislativo, que era exercido pela Assembleia Geral, que era composta pela Câmara dos Deputados e Senados, tinha como função
formular, interpretar ou suspender leis. Então, o legislativo é a base mais importante porque eles criavam as leis. O judiciário, que era exercido pelos juízes e tribunais, fiscalizava e julgava a aplicação das leis e seus infratores. Então, o judiciário que cuidava de julgar as pessoas. E, por fim, o moderador, que era exercido unicamente por Dom Pedro. Ele permitia nomear e destituir quem ele quisesse, bem como dissolver a Assembleia Geral quando fosse da sua vontade, vetar leis que não lhe agradasse. Voltando então nessa parte, eu mesma foco na prof. É isso mesmo, gente. Esse moderador era a parte que, mais uma vez, as pessoas diriam que ele era autoritário, porque mesmo existindo, apesar de existir todos esses três poderes, esses três não poderiam intervir caso Dom Pedro não fosse com a cara de alguém. Cabia a Dom Pedro colocar alguém na função, como um ministro, ou cabia a ele também mandar embora. Você já ouviu alguma vez, em algum país, ou mesmo dentro do próprio país, situações como essa? E aí, gente? Outra novidade nesta Constituição de 1824 foi a questão religiosa. Apesar de o catolicismo ser a religião oficial do Império Brasileiro, Dom Pedro, ele permitiu que todas as outras, contando que não fosse praticada nas casas, contanto que fosse praticada nas casas ou nos templos, poderiam liberar. Ou seja, com essas outras palavras, quem era de uma religião afro, por exemplo, como os escravos, eles poderiam cultuar suas religiões ou qualquer outra religião que chegasse no Brasil, desde que fosse dentro de casa e nos templos. Não poderia ter alguém praticando a sua religião no meio da rua, a não ser o catolicismo, que era a religião oficial do Império. Tudo bem? Bom, porém, pessoas que não fossem católicas também não poderiam ocupar cargos altos no governo. Apesar dele dizer que todo mundo poderia ter a religião que quisesse, ele foi lá e falou: mas essas pessoas que tiver outra religião não podem ter cargos públicos no governo. Outra coisa, os altos cargos do clero, tá? Ou seja, o bispo e os arcebispos seriam considerados funcionários públicos, sendo nomeados pelo executivo. Então, quem era arcebispo ou bispo faria parte do quadro de funcionários públicos de Dom Pedro. E a Constituição determinou a criação das forças militares do Exército e Armada, que é a Marinha. Beleza, mano? Firmeza na calabresa aí com vocês? Vamos dar continuidade? Com essa Constituição, começa a formar, então, aí as novas régias do país, aqui, Brasil. Aí vai acontecer, é lógico, algumas revoltas e vamos falar da Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, que é a Assembleia Constituinte, é uma nova Constituição de 1824, não deixava todos felizes. Ou seja, aquilo tudo que nós acabamos de dizer e muito mais, não deixava o povo feliz. Alguns não se sentiam felizes. Porque nas províncias existia disputa entre dois grupos políticos para cargo de governador. Então, Dom Pedro ele está aqui no Rio de Janeiro, ele não está nas províncias lá no Nordeste brasileiro. Então, ele não sabe como é que está lá, e lá tem dois candidatos a governador disputando, dois grupos políticos. Os centralistas, que
eles defendiam a centralização de poder nas mãos do imperador e a união das províncias. Então, esses centralistas, eles queriam que o poder da província tivesse na mão do Dom Pedro, e todas as uniões, todas as províncias teriam que ter uma união e obedecer Dom Pedro. Este era um grupo. E aí vem o grupo dos federalistas. Esses daí defendiam autonomia provincial na política e na economia. Em outras palavras, os federalistas, eles defendiam que cada província tinha que ter sua lei, a sua autonomia e não seguir Dom Pedro. E aí, lá no Nordeste, na região de Pernambuco, nessa província, havia então a disputa desses dois candidatos, centralistas e federalistas, para a presidência da junta provisória. Então, foi eleito um político federalista, Manuel de Carvalho Pães de Andrade. Ele venceu o candidato centralista, apoiado pelo imperador. O centralista tinha o apoio do imperador, tá, gente? E o federalista foi lá que ganhou. Logo após as eleições, Andrade foi destituído de seu cargo pelo governo central, que gerou uma grande revolta em 1824. Essa revolta começa lá como uma resposta de intervenção política. Logo ganhou outras pautas colocando contra o autoritarismo imperial e o poder do moderador, né? Eles não estavam concordando com o poder do moderador e achavam que Dom Pedro era muito autoritário, porque Dom Pedro dava censura à imprensa e a favor do Dom Pedro, ele estava a favor de que ele continuasse mandando em qualquer outra província. E esses daí, então, eles estavam mostrando que Dom Pedro censurava a imprensa, tá bom? E eles eram a favor do republicanismo. E aí eles começam, então, um movimento de separar Pernambuco do Brasil, tudo bem? E aí, muitas outras províncias, como Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, aderiram, então, esta revolta que eles tiveram de separar Pernambuco do Brasil. E aí foi proclamada a independência na região. Pernambuco se torna, então, independente do Brasil. Ele desloca e fala, nós somos um país independente. Quando ele tornou independente, ele deu o nome de Confederação do Equador e convocada uma Assembleia Constituinte. Mas a maior parte da população que aderiu a este movimento eram pobres. E aí deixou os fazendeiros, os mais ricos, um pouco preocupados, porque esses pobres reivindicavam nesta nova Constituição o fim da escravidão, melhores condições de vida, redução de impostos, entre muitas outras coisas. Os fazendeiros, eles tinham medo de perder seus investimentos, tudo que eles investiram pelo tráfico de escravos. E também tinham medo de perder os trabalhadores cativos das suas fazendas. Então, eles retiraram com o apoio, organizaram as suas tropas e se aliaram ao governo para derrotar o movimento. Eles estavam contra Dom Pedro, mas quando eles se sentiram ameaçados, eles foram lá e falaram, Dom Pedro, desculpa aí, mano, vamos apoiar você. E aí, meus queridos, para fortalecer o exército, o governo fez mais dívidas com a Inglaterra. Lá vai de novo Dom Pedro chegar lá e dizer, pô, Inglaterra, eu sei, ó, tô te pagando direitinho aí, mas, mano, vou precisar de mais um dinheiro, porque é o seguinte, tem um bando lá de bardeneiro que tá separando Pernambuco do meu país e eu não tô muito afim. Preciso aí, meu, de mais um dinheirinho, você empresta? E aí, com o dinheiro que eles conseguiram, eles derrotaram esses confederados no mês de novembro de 1824. Eles acabaram prendendo, então, os líderes. O primeiro aí, Cipriano Barata.
e aí matou um outro líder, como, por exemplo, Frei Caneca. Talvez vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. Então, Frei Caneca foi um dos confederados, um dos líderes que tentou separar Pernambuco do Brasil, tá? E assim, Dom Pedro toma de novo posse lá de Pernambuco, mas mais uma vez o povo vai olhar ele então como autoritário, porque ele tomou posse à base da violência. Esse conflito acabou gerando altos custos, porque não é só o dinheiro emprestado que a Inglaterra teria com o Brasil, mas também por questões de comida, a rota comercial continuou pegando na Inglaterra. E aí, como teve altos custos para o Império, para Dom Pedro, ele foi lá e aumentou os impostos de novo. Os impostos estavam altos e deixou de novo a população descontente. Perceberam que cada vez que eu falo, que cada slide, eu falo de novo de um povo que está descontente com Dom Pedro? Então, todo mundo estava a favor de Dom Pedro ficar. Até foi passando os tempos e aí eles foram conhecendo Dom Pedro. Então vem a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro também enfrentou essa guerra, teve esse conflito com a Guerra da Cisplatina, que ficava na região da Cisplatina, onde nós conhecemos hoje como Uruguai. Por que teve essa guerra? Essa região era muito disputada entre Espanha e Portugal. Os portugueses, eles fundaram uma colônia do Santíssimo Sacramento lá em 1680, então eles começaram uma colônia nessa região. Porém, algumas décadas depois, a região teve o domínio dos espanhóis por meio de tratados. Mas aí Dom João VI, nessa região da Cisplatina, ele foi lá, pegou a Cisplatina e falou: Cisplatinas tornarás províncias do Brasil. E aí foi isso que ele fez. Tornou a Cisplatina uma província. Antes dele ir embora, tá, gente? Só voltando um pouco o tempo. Alguns grupos até aceitaram se anexar, ficar dentro do Brasil, mas outros criaram resistência. Outros não queriam se tornar brasileiros, tá? E aí, com o apoio das Províncias Unidas lá da região do Rio da Prata, eles tinham interesse em expulsar brasileiros da Cisplatina e anexar a província ao seu território. Grupos nacionalistas iniciaram um grande movimento da independência da região. Esse povo que não queria ficar aqui no Brasil. E aí, esta guerra durou 3 anos e só foi resolvido com a Inglaterra novamente intermediando este conflito. Em 1828, esta região tornou-se independente, virando a República Oriental do Uruguai. Mas aí, mais uma vez, a guerra teve gastos, né, gente? E aí, eu nem preciso dizer o que aconteceu. Altos impostos. Novamente, Dom Pedro vai aumentar os impostos e vai ter mais mortes por conta disso. A população começa a ficar mais insatisfeita com Dom Pedro I de novo. Começou a mostrar e falar: Dom Pedro é autoritário, ele é centralizado e ele é impossível, porque ele não aceita nem ouvir a gente, ele quer do jeito dele, ele é autoritário, ele está se tornando um rei absolutista, tudo bem? Dom Pedro então foi perdendo mais ainda os apoios da população, tanto do Nordeste quanto a região do Sul, foi perdendo apoio da população. E aí ele acabou pedindo socorro novamente para a política portuguesa. Tudo bem? É isso que nós faremos aí, dar continuidade na próxima aula, mas para encerrar, vamos encerrar então aí desta maneira. O povo estava começando
a ficar mais insatisfeito com o Dom Pedro. Beleza? Então, gente, a aula de hoje foi mais ou menos isso, tá? Eu vou querer de novo que vocês peguem a apostila, respondam todas as questões deste capítulo e manda para o meu e-mail. Em especial, separadamente, eu gostaria que vocês pegassem a página 155 em forma de trabalho com regras ABNT e respondesse forma como se fosse um trabalhinho, tudo bem? Este trabalho aí vai valer nota também, além das questões que tá valendo ponto sempre, tá? Mas uma nota maior, que vai ter um cargo maior, vai ser essa da página 155. Separado, cria no Word, bonitinho, com capa ABNT, todas as regras ABNT que eu já expliquei em sala de aula. Quem não lembrar, pega na internet que tem. Tudo bem? Fico por aqui. Não esqueçam de mandar para o meu e-mail todas as atividades e até semana que vem. Beijos!